Vamos começar primeiro com uma questão, né, questão recente, né, 2018, Taboão da Serra, são tumores benigno e maligno, respectivamente. Uma questão simples, né, porque normalmente, quando a gente pensa num tumor benigno, o sufixo, né, normalmente o sufixo da lesão, ela tem a palavra oma, e claro, né, você vai falar, carcinoma, sarcoma, isso não, né? Quando existe na palavra, no nome da lesão, sarcoma ou carcinoma, obviamente que a gente já elimina e considera essa alternativa como uma, uma doença maligna. Então vamos para as alternativas aqui, né? Fibroma ossificante, OMA, benigno, então estaria certo. Ameloblastoma, OMA, benigno, não é maligno, então a gente elimina a alternativa A. B, fibroma, correto, né? Hoje é considerado fibroma ossificante um tumor benigno odontogênico. Osteosarcoma, sarcoma, sempre contém essa a palavra sarcoma é um indicativo de um tumor maligno de células do tecido conjuntivo ou do tecido mesenquimal. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa B. A, a alternativa C, condrossarcoma, já a gente já elimina porque não é um tumor benigno, sim um maligno. Ameloblastoma, benigno, certinho, mas o mixoma também é benigno, então a D também não seria. A alternativa correta, a alternativa B. Questão bem simples, questão bem tranquila, né? Uma questão dessa não se pode errar, uma vez que é uma questão fácil, uma questão sem grandes dificuldades, né? Só lembrar dessa regrinha. OMA, normalmente benigno. Claro que existem exceções, por exemplo, melanoma, linfoma, mas você sabe, né, pela experiência de estar escutando, né, pacientes falando a respeito dessas lesões, que essas, por exemplo, são exceções à regra, né, do OMA e são, na verdade, lesões malignas. E sempre quando tiver sarcoma ou carcinoma, se trata de lesões malignas. Esse tipo de questão você não pode errar uma questão dessa, né? Começar falando um pouco da saliva, né? A saliva é muito importante também no processo carioso, porque ela tem algumas características que ajudam a controlar a cárie dentária. Então, ele pergunta exatamente isso. A saliva possui diversos efeitos de proteção contra a cárie. Entre eles, quais são, né? A saliva é capaz de inibir bactérias? Sim, a saliva ela tem um efeito antibacteriano, ela tem algumas enzimas que são capazes de inibir bactérias, então ela tem sim essa ação. Diluição e eliminação das bactérias e seus substratos. Sim, a saliva também tem essa capacidade, tanto que à noite a gente tem um risco maior de cárie, por quê? Justamente porque durante o repouso a salivação diminui. Então, quando você tem a diminuição da salivação, você também tem a diminuição dessa diluição e eliminação de bactérias. Por isso que durante a noite a gente fica mais propenso à cárie dentária. Por isso que é tão importante a escovação antes de dormir. Porque durante o dia, enquanto a gente está ativo, a saliva tem sim essa capacidade de diluir e eliminar as bactérias, né? Ela faz a lavagem bucal. Tamponamento dos ácidos bacterianos. Sim, a saliva também tem essa capacidade. O efeito tampão da saliva ele é importantíssimo no processo da cárie, porque durante aquele processo de desmineralização e remineralização, que acontece a todo instante na nossa cavidade bucal, a saliva é que está fazendo, por meio do efeito tampão, a remineralização. Então, ela é capaz, e dentro da saliva também, a gente tem um flúor que a gente usa no dia a dia, nos dentifrícios fluoretados ou por aplicação tópica de flúor, a todos aqueles componentes que estão ali, o tampão de bicarbonato, eles ajudam nesse efeito tampão. Então, ela é sim tem essa capacidade de remineralização, de tamponamento dos ácidos bacterianos. É a saliva a primeira a atuar contra a queda de pH. Então, nessa questão, ele fala justamente todas as características que a saliva tem no processo de proteção contra a cárie. Então, consequentemente, todas as alternativas estão corretas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por mensagem que o Júnior lê para a gente e eu respondo para vocês durante a aula, tá? Questão 2, de 2014.
De acordo com as proposições abaixo, marque a alternativa correta. Então, ele está dizendo assim: o tratamento mais efetivo para uma lesão de cárie inativa, não cavitada, envolve a remoção diária do biofilme em conjunto com o uso de dentifrício fluoretado. Na verdade, essa é uma manutenção para todo e qualquer tipo de esmalte dentário. Não precisa ser, se a lesão está inativa, na verdade, a gente considera até um esmalte rígido, tá? Um esmalte normal. E você removendo o biofilme diariamente, usando dentifrício fluoretado, você consegue, né, controlar o aparecimento de cárie nesse esmalte dentário. Então, essa alternativa, apesar de não estar muito bem formulada, porque não precisa ser uma cárie inativa, qualquer esmalte, se ela está inativa, ela já está rígida novamente, né? Ela tem características diferentes microscópicas, mas ela já pode ser considerada um esmalte rígido. Envolve realmente, que é o que a gente faz para evitar cárie, remoção diária do biofilme em conjunto com o uso de dentifrício fluoretado. Eu acrescentaria aí até o controle da dieta, que também estaria muito correto, tá? Então, alternativa 1, correto. Item 2. As lesões de cárie que refletem a perda mineral contínua em função da atividade metabólica no biofilme são consideradas lesões inativas. Não, essa alternativa não está correta. Por quê? Quando você está falando de perda mineral contínua devido à ação de bactérias, isso seria o quê? Uma lesão ativa, porque está sendo contínua, está em continuidade, está ativa. Então, o item 2 é falso, tá? Está incorreta essa alternativa. Então, por enquanto, nós temos primeira verdadeira, segunda falsa. E a terceira é característica típica de uma lesão de cárie no esmalte, que está ativa e não cavitada, ter uma superfície opaca, esbranquiçada ou até amarelada, né, que seria o pigmento, com perda de brilho e exibindo uma aparência em forma de giz. É realmente o que eu expliquei para vocês. Ele está descrevendo aqui as características de uma lesão em esmalte, né, de uma mancha branca ativa. Então, o item 3 está correta. Consequentemente, a alternativa B, 1 e 3 são verdadeiras e a 2 é a alternativa falsa. Questão de número 3. Em relação à frequência de ingestão de sacarose e a consistência dos alimentos que contêm sacarose, pode-se classificar o risco cariogênico da dieta em... Aí nós temos a alternativa. Ele está falando de frequência. A gente sabe que quanto maior a frequência de ingestão de sacarose e quanto mais pegajoso for esse alimento, maior é o risco de cárie, né? Então, ele quer saber quais dessas alternativas estão corretas. Então, risco moderado, de 3 a 6 ingestões por dia de alimentos sólidos não pegajosos. Então, você fazendo as refeições diárias, né, que a gente tem geralmente de 3 a 6, se a gente considerar café da manhã, almoço, jantar, 1 ou 2 lanches por dia, seria esse o número de ingestões, de alimentos sólidos não pegajosos. Ok, é um risco moderado, essa alternativa, ela está correta. Baixo risco, 4 a 6 ingestões por dia de alimentos em solução. Essa questão, eu vou dizer bem assim, todas as questões do Instituto Zambini, que a gente fala, que a gente vai abordar hoje falando de frequência de ingestão, elas são um pouco controversas, porque a frequência de ingestão, por exemplo, ele fala que é um baixo risco de alimentos em solução. Mas que tipo de solução? Uma solução cariogênica ou não cariogênica, né? De alimentos em sacarose? Então, é um baixo risco? Não. Se for uma ingestão frequente, né? Você tomar, por exemplo, suco todo dia, acaba sendo um risco alto para a cárie, né? Um risco de moderado a alto. Então, essa seria incorreta. Baixo risco, menos de 3 ingestões por dia e alimentos sólidos não pegajosos. Essa é o que eu estou dizendo para vocês, né? Se você não comer, né, alimento menos de 3 ingestões por dia, alimentos não pegajosos, acaba sendo um baixo risco. Então, também seria correta. E alto risco de 3 a 5 injeções por dia de alimentos sólidos pegajosos. É um alto risco também. Então, essa questão, você falar de ingestão, depende. O que seria pegajoso? O que seria esse alimento sólido? Então, é uma questão que ele dá como alternativa correta, alternativa A, tá?
Mas é uma questão bem mal formulada. A gente tem que admitir que existem algumas questões de concurso que são bem mal formuladas, infelizmente, e geram muitas dúvidas e às vezes até cabem no recurso. Então, essa é uma questão que não é uma boa questão, que gera muitas dúvidas, porque ela está de uma forma escrita complicada e de um tema que hoje ele é bastante discutido, tá? Sobre o que seria exatamente esse risco. E também não fala, né? Só a ingestão, se é seguida de higiene, se não é seguida de higiene. Quando a gente está falando de cárie, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? A remoção do biofilme também. Questão 9. Assinale para verdadeiro e falso, assinale a alternativa correspondente. São atribuições do agente comunitário de saúde na prevenção e controle da dengue. Atuar junto aos domicílios, não informando seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos e o agente transmissor. Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue na casa ou redondezas. Vistoriar os cômodos, acompanhado pelo morador para identificar locais de existência de larvas ou mosquito transmissor da dengue. Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes aegypti. Estão corretas o item verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Outra questão bem facinho, hein? Não dá para perder a questão fácil desse jeito. Todo mundo consegue chegar na alternativa correta, né? Olha lá. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Atuar junto aos domicílios, informando, né, aos seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos e o agente transmissor. Caiu em Diadema, 2015. Mais uma sobre os perfluorocortantes, para vocês verem como o Instituto Zambini se preocupa com essa parte. Vamos ficar atentos. Os materiais perfluorocortantes devem ser descartados em recipientes rígidos, resistentes a punctura, ruptura e vazamento com tampa. O volume da caixa e o modo de tratamento das agulhas devem ser, é o que nós discutimos lá atrás. Alternativa A, 2/3 de sua capacidade ou ficar a 5 centímetros da boca, corretíssimo. Tirar a agulha com a mão, reencapá-la e descartar. Errada, não devemos tirar com a mão e muito menos reencapá-la. B, apenas ao chegar a 2/3 de sua capacidade, tirar a agulha com o instrumento e reencapá-la, não pode reencapá-la. Ou 2/3 dessa capacidade ou 5 centímetros da boca. C, 2/3 de sua capacidade ou ficar a 5 centímetros da boca, tirar a agulha com o instrumento e descartá-la sem reencapar. Corretíssima. Essa é a orientação. Alternativa D, 2/3 de sua capacidade, despejar em saco identificado como perfluorocortante, tirar a agulha com o instrumento e descartá-la sem reencapar. Não, você não vai tirar de um local, colocar num saco, não, né? Então, alternativa correta aqui, alternativa C. Aí está, alternativa correta, alternativa C. Mais uma questão tranquilinha que se caísse vocês também iam tirar de letra. Nesse mesmo concurso, Diadema de 2015, associe os termos de biossegurança entre si. Agora ele vai falar o quê? Conceitos, alguns conceitos sobre descontaminação, desinfecção, esterilização e degermação. Conceitos também que já estão bem batidos, né? E já até fixam já na memória de vocês. É bem tranquilinho, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Número 1. Ato de remover detritos, impurezas e micro-organismos da flora transitória e alguns da flora residente, que se encontra na pele do paciente ou do profissional, através da ação mecânica, utilizando detergente ou sabão, escovação e água corrente, ou pela utilização de substâncias químicas antissépticas. Ou seja, ele está falando sobre degermação, que é o ato de remover detritos, impurezas e micro-organismos da flora, tanto
transitória, algumas residentes, que se encontram na pele do paciente ou do profissional, através da ação mecânica, utilizando o quê? Detergente, escova e água corrente, ou pela utilização de substâncias químicas. É aquele procedimento pré-cirúrgico. Então, você está fazendo o quê? Uma degermação. 2. Destruição de micro-organismos na forma vegetativa por meios físicos ou químicos. Este procedimento não elimina esporos. Estamos falando sobre desinfecção, que é a destruição de micro-organismos na forma vegetativa através de métodos o quê? Físicos ou químicos, mas de que não elimina esporos bacterianos. 3. Processos físicos ou químicos que eliminam completamente os micro-organismos, mesmo as formas vegetativas esporuladas, ou seja, esterilização. E o 4, procedimento que reduz a quantidade de micro-organismos através da remoção de matéria orgânica, sangue, secreções corpóreas por saliva, presente sobre os instrumentais ou superfícies. Ele está falando sobre descontaminação. Alternativa correta, então, alternativa B. Descontaminação. Descontaminação é um procedimento que reduz a quantidade de micro-organismos através da remoção de matéria orgânica, presente sobre os instrumentos ou superfícies. 2, desinfecção é a destruição de micro-organismos na forma vegetativa por meios físicos ou químicos. Este procedimento não elimina esporos. 3, que é a esterilização, é um processo físico ou químico que elimina completamente micro-organismo, mesmo as formas vegetativas esporuladas. E degermação, ato de remover detritos, impurezas e micro-organismos da flora transitória e alguns da flora residente, que se encontram na pele do paciente ou do profissional, através de ação mecânica utilizando detergente ou sabão, escova e água corrente, ou pela utilização de substâncias químicas. Conceitos bem tranquilos, bem sossegados. Se você esquece uma ou outra, você consegue pelas alternativas ali, vocês conseguem resolver essa questão bem tranquilo. Basta o quê? Atenção.